Shalom, shalom, boa noite. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Boa noite, Vivi. Vai dar um oi aí pra eu te colocar como moderadora, meu amor. Boa noite, gente. Shalom, shalom. Shalom, Rose. Boa noite. Gente, hoje eu vou falar de um tema bem legal. Eu não sei se estão falando no nosso meio cristão, mas eu acho muito importante a gente dar um alerta em relação ao assunto que eu vou falar hoje. Amém? Hoje vai ser um conteúdo de conhecimento. Vocês estão conseguindo me escutar? Eu tô falando baixo? Vê se o som tá bom, se o chofar tá muito alto. Me fala aí, por favor. Shalom, Ana. Seja bem-vinda, meu amor. Gente, vai compartilhando, porque vocês sabem, o meu Insta não tá entregando. Então, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Shalom, shalom, amada. Boa noite. Ô, Termisa, meu amor, como é que você tá? Gente, hoje já peguem um caderno, já pegam uma caneta e anota aquilo que vocês vão aprender hoje, tá? Porque é aquilo que eu falei pra vocês, eu não vi no nosso meio falando sobre, eu vi falando ao inverso. E hoje eu quero desbravar para vocês em relação à batalha espiritual, né, e libertação. Quais são as consequências? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os até vai embora o arquétipos. Ô, Termisa, me manda mensagem, meu amor. Pode me mandar. Oro sim. Pode deixar, meu irmão. Oro sim por vocês. Me manda mensagem. Me fala o que tá acontecendo. Gente, compartilhem aí o máximo que vocês puderem, porque hoje é ensinamento. Vocês vão achar bem legal. Ô, Termisa, tá bom. Me manda assim, meu amor. Já vou ficar esperando a tua mensagem, tá? Então, gente, vocês que nunca ouviram falar, ou vocês que já ouviram falar, gente, vocês vão aprender hoje o que é isso. Tá uma moda. Pode mandar, Vivi. Manda pra quem Deus colocar no teu coração. Compartilhem a live aí pra mim, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu vou falar sobre arquétipo hoje. Eu vi alguns cristãos falando, mas é igual eu falei pra vocês. Ao contrário. Então, assim, eu tô estudando sobre arquétipo. Eu tô indo profundo sobre os arquétipos. Eu já conheci alguns no ocultismo, mas hoje eu quis me aprofundar depois que começaram a postar que, né, a elite, a grande elite, estava se alimentando de carne de sereia. Depois disso, eu comecei a pesquisar sobre os arquétipos, que tem o arquétipo de sereia. Eu já conhecia o arquétipo de sereia,
E eu achei que eram arquétipos que eles estavam querendo dizer, né? Que eles estavam se alimentando de carne de sereia em relação a isso. Só que não. Só que o Espírito Santo tocou muito em mim para vir trazer, porque depois que eu olhei, que eu comecei a ver o pessoal falando disso, eu falei assim, não, tá errado. Tem pastores, gente, falando, tem apóstolos falando, tem missionários falando sobre o arquétipo, só que de um jeito totalmente distorcido. Isso aí, eu coloquei, certa vez eu ouvi falar sobre o arquétipo de lobo, exatamente, tem, tá? Tem vários arquétipos e eu quero explicar pra vocês o que é arquétipo, aonde surgiu, quais as consequências que isso trazem pra nossa vida e como usar o nosso cristão, tá? Então, vocês vão sair daqui sabendo de tudo. Então, se alguém vir falar pra vocês, vão ativar o arquétipo, sei lá do que, aí vocês já sabem como falar e negar isso. Porque, que nem eu falei pra vocês, tem pastores, tem apóstolos fazendo isso. Shalom! Denise, tudo bem, meu amor? Como é que vocês estão? Gente, compartilhem aí, tá? Então eu vou orar pra gente já começar, porque eu tenho coisa pra falar e as dúvidas de vocês já sabem. Dúvida é aqui, tá? No ponto de interrogação. Então vocês, o que vocês forem lembrando, que vocês, eu quero fazer essa pergunta, eu tô com dúvida nisso, na parte que eu falei, façam as perguntinhas de vocês aqui no ponto de interrogação, ok? Eu vou ver as perguntas de vocês lá, que aí fica mais fácil pra mim, porque eu não me perco aqui, tá? Então, vamos orar. Fechem os olhos de vocês, amém? Vamos apresentar essa live ao Senhor. Fechem os olhos. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu adentro agora em Tua presença, Senhor, para Te apresentar para esta live. Espírito Santo, eu Te peço, Senhor, que você desça agora com a Tua sabedoria sobre mim. Que a tua unção de mestre desça sobre mim agora, Pai. E que eu possa ensinar conforme a tua vontade, conforme as tuas palavras, Senhor. Pai, fale somente aquilo que você deseja falar. Ensina apenas aquilo que você deseja ensinar. Que eu não saia do ponto, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu também bloqueio, Senhor. Qualquer ataque, Senhor, de Satanás, qualquer ataque do inimigo, Senhor, contra a mim e contra aqueles que estão nessa live agora na autoridade do nome de Jesus. Que anjos estejam guardando, Pai, a entrada e a saída da casa deles e que estejam guardando todos os amados deles, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Pai, que nenhuma influência maligna, Pai, que nenhuma frequência saia do lugar. Que agora crie, Senhor, um ambiente de glória, um ambiente bloqueado, Pai. É isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Gente, vocês que gostam de estudar, assim como eu, Zaine, shalom, shalom, meu amor. Assim como vocês gostam de estudar, assim como eu, vocês vão... Pega isso aqui como ensinamento. Eu não sei se vai poder ficar, porque algumas contas, algumas lives minhas eles estão derrubando. Eu deixei a outra, nem tirei, e eles ficam denunciando, tá? Então, eu quero falar sobre o arquétipo. Por que eu quero falar sobre o arquétipo? Porque os arquétipos, eu não, né? O Espírito Santo tocou em mim pra mim falar sobre o arquétipo, porque tá tendo uma onda de todo mundo tá fazendo arquétipo, tá? E eu quero explicar pra você o que é um arquétipo. Arqué, em grego, tá? Em grego significa arqué, significa principal. E tipos em grego significa impressão. Então é mais ou menos a primeira impressão que construímos de algo, tá? Então, arquétipo significa a primeira impressão que construímos de algo.
Por isso que eu estou falando para vocês que muitas pessoas estão usando o arquétipo. Por quê? Estão usando os arquétipos no marketing, estão usando os arquétipos na igreja, estão usando os arquétipos na educação, estão usando arquétipos para várias coisas. Então, eu estudando mais a fundo, alguns psicólogos, tá? Eles começaram a colocar o arquétipo como algo que significa que foi antigo, algo que é antigo e que vem para o novo, como se já estivesse no nosso subconsciente algo e viesse. Vamos lá, eu quero explicar para vocês como eles falam e depois como a gente vê, amém? Então, o arquétipo é o quê? Eles acreditam, né, nos estudos de psicologia, do marketing. Quem estuda os arquétipos, e hoje em dia estão usando muito isso para saber quem você é, aquilo que você quer ser, o que você quer se tornar. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, tá? Então, os arquétipos, eles dizem que está presente no nosso subconsciente, já está no nosso neurônio. É como se, eu vou dar um exemplo aqui que eles deram quando eu estava estudando. É um exemplo que você, o seu pai, ou sua mãe, ou um antepassado seu, vamos falar do antepassado para vocês entenderem melhor. Quem gosta de libertação aqui vai entender o que eu estou dizendo. Que o antepassado sofreu alguma coisa. Vamos no exemplo. O nosso tataravô, ele foi roubado. Ele emprestou dinheiro e foi roubado. E aí ele vai ficar com aquele sentimento que ele foi injustiçado. Esse sentimento de injustiça vai passando de geração. Passa pro avô, que passa pro pai, que passa pra gente. Então a gente vai ser aquelas pessoas mão de vaca que não empresta dinheiro para ninguém, porque a gente carrega no nosso subconsciente essa lembrança de que o nosso bisavô, ele foi lesionado. Vocês estão conseguindo me entender? Então, eles dizem que o nosso arquétipo é isso. O arquétipo é algo que vem do passado, mas também diz que é a primeira impressão. Então, aquilo que eu demonstro para vocês é aquilo que eu sou. Então, a primeira impressão que vocês veem de mim, do meu rosto, é aquilo que vai ficar em vocês. Isso é o que eles dizem, essas duas formas, tá? Dos nossos antepassados, que são guardados no nosso subconsciente, e a primeira impressão é que fica. Então, eles usam muito os arquétipos, tá? Como símbolos, imagens e padrões do universo. Diz eles que são os padrões do universo. Gente, eu vou primeiro falar para vocês aquilo que eles falam e depois eu vou falar em relação a nós que somos cristãos, aquilo que está na Bíblia, tá? Eu vou mostrar para vocês, biblicamente, para vocês entenderem o que é arquétipo de verdade, tá? Então, se eles fazem uma como se fosse perguntas, você vai responder perguntas e eles vão falar para você qual é o seu arquétipo. Ah, você é o arquétipo do mago, da sombra, tem o do herói, tem o da grande mãe, tem do sábio, tem vários arquétipos. E cada um, ele diz um significado. Eu não vou falar o significado aqui para vocês, eu sei os significados. Por quê? Quando eu comecei a ler quais eram os 10 arquétipos que eles tinham introduzido, eu entendi que os arquétipos, eles eram do tarô. Eu jogava tarô, eu jogava cartas de tarô. Então, eu conheço os símbolos do tarô. Então, eles usam os desconhecidos da psique. Então, eles vão no oculto, essas respostas que você vai dando, eles dão no oculto do teu pensamento e eles dão essas cartas, esses nomes para você. E não tem só isso, tá? Quem fez esse eu coloquei aqui, é bom dizer para vocês, quem fez os arquétipos, os 10 maiores arquétipos, foi o psicólogo de Jung, tá? Então, ele que fez esses arquétipos e as pessoas estudam o livro dele, que é os arquétipos e os seus modelos, tá? Esse livro eu li e eu vou falar para vocês que não, para você que não tem para não ler esse livro se você não for para pegar, para aprender a lidar com isso, tá? Então, não leia, eu não indico você a ler, porque ele muda realmente o teu pensamento. Se você não tiver
um pensamento forte, você pode acabar adquirindo, como alguns pastores, alguns ministros, pessoas, gente, falando realmente de Deus, de Jesus, falando sobre arquétipo. Então, e eles não estudam, porque se eles tivessem, eles com certeza leram um livro. Porque é a mesma coisa que eles falam, a mesma coisa que tem no livro que eu li. Só que se eles tivessem estudado o ocultismo, eles iam entender que os 10 arquétipos que esse De Jung fala, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, eu peço perdão. Se eles tivessem reparado, eles iam reparar que são cartas de tarô. Que os 10 arquétipos mais famosos que ele colocou ali, que cada um são cartas de tarô. Tá repreendido, Liz. Em nome de Jesus você vai conseguir ver essa live. Então, gente, os arquétipos, existem também os arquétipos que estão mais famosos aí. O que tá muito famoso na mídia, que tá todo mundo falando e todo mundo ensinando a fazer, é o arquétipo de sereia, é o arquétipo de Lilith. Aí você já entende, o negócio tá ficando feio. E o arquétipo de Cleópatra, que é muito para nós mulheres. Eu não sei se tem homens aqui na live, só que se tem homens, os homens eles vão mais nos arquétipos financeiros. Então é o que? Aquela mentalidade de riqueza. Eu vou colocar um carro, né? E vou... Gente, eu vou ensinar para vocês o certo. Só que o que eles estão fazendo é errado, tá? Então, o que é da riqueza que eles fazem? Eles pegam a imagem do carro, da casa que eles querem, os homens, tá? Os homens fazem mais para a área financeira. Então, eles colocam ali o carro que eles querem, a casa que eles querem, o salário que eles querem receber. E eles ficam escutando frequências. Então, eles colocam ali uma frequência da área financeira e eles ficam escutando aquela frequência até eles se tornarem aquilo que eles querem se tornar. Se eles querem se tornar grandes empresários, eles começam a ter o jeito de um grande empresário. Isso aqui que vocês têm que ter na mente. O arquétipo faz você ser exatamente como você queria ser. Exemplo, se você quer ter o arquétipo de sereia, eu vou dar esse exemplo aqui para você. O arquétipo de sereia, qual é o símbolo da sereia? Eu falei isso nos stories, aí eu não respondi porque eu vim aqui na live para falar. O símbolo da sereia, ela é um símbolo de sedução e da feminilidade mística, misteriosa. Porque a sereia, ela tem a imagem, né, que ela é linda, só que ela é misteriosa, ela atrai, né, ali a atenção com a voz. Gente, as meninas que estão fazendo a frequência, colocando foto, você coloca a foto da sereia e você começa a olhar aquela foto de sereia e você começa a mudar o tom de voz. As meninas que fizeram começaram a falar que mudou o tom de voz. O arquétipo que eu já fiz foi o arquétipo de Cleópatra. Esse eu conheço. Esses outros eu fui conhecendo agora estudando, tá? Então, pra você ter noção, hoje a garotada tá fazendo tudo isso. A garotada aí, as meninas de 16, 17 anos, tudo tá fazendo o arquétipo de sereia. Por quê? Elas querem ser vistas lindas. Elas querem ter aquela sedução, que elas são misteriosas, para chamar a atenção dos homens aonde elas passam. Só que tem as consequências disso, gente. O que a sereia, ela também diz que ela é? A sereia, ela mata os homens. Ela come e mata os homens. Então, se tem um lado, diz, né, que tem um lado bom, porque pra mim isso aqui não tem nada de bom, tem um lado ruim também, e elas não pensam nisso. Aí tem o arquétipo de Lilith. Que é o arquétipo de Lilith? Aí eles já colocam lá, né, que a Lilith é a primeira mulher de Adão. Não sei porque eles botam um negócio desse, agora tá uma moda, né, de que Lilith, eu acho que já era um tempo atrás e voltou com tudo, de que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Então ela mostra uma rebeldia. Então ela é rebelde, uma mulher que ela é indomada, é uma mulher forte. Então o arquétipo de Lilith faz você ser essa mulher forte, essa mulher indomada, que nenhum homem pode dominar, que nenhum homem vai falar. Então esse é o arquétipo que elas querem. Só que elas esquecem quem é Lilith, né? Na verdade, eles não sabem, a ignorância mata. E tem um arquétipo de Cleópatra,
Que esse eu conheço, esse eu fiz, tá? Quando eu tava no ocultismo, eu fiz o arquétipo de Cleópatra. Qual é o arquétipo de Cleópatra? Que é uma mulher poderosa, ela foi uma das mulheres mais poderosas da história. Então ela é sedutora e ela é poderosa. Você tá com sono porque você tem alguma influência de arquétipo, tá? Todo mundo que se sentir mal assistindo essa live, que sentir sono, que sentir bocejo, se você estiver bocejando, já cuidado, porque você já fez algum arquétipo sem saber, inconsciente, tá? Então, o arquétipo de Cleópatra, ele é essa mulher poderosa, essa mulher inteligente, porque ela foi muito inteligente. Se você for ver a história de Cleópatra, ela foi uma mulher muito inteligente. Só que o que aconteceu com ela? Ela não era fácil, ela não tinha sentimentos, Cleópatra não tinha sentimentos por ninguém além dela mesma. Então você se torna uma pessoa fria. E as pessoas estão fazendo o quê? Colocando a imagem de Cleópatra. Então elas colocam em tudo, gente. Colocam na televisão, colocam no note, colocam no celular. Ela tem que ficar o tempo todo mudando. E aí a gente entra na frequência. Eles mudam a frequência deles para a frequência de Cleópatra e começam a escutar musiquinhas. Então cada um tem um tipo, tá? Cada um tem uma musiquinha. Então se você for... eu quero ir ser o do mago, que é um arquétipo associado ao poder criativo, né? Então, de transformação e conhecimento oculto. Shalom, meu amor. Shalom, boa noite. Sejam todos bem-vindos que estão entrando. Então, o arquétipo de mago é isso. Então, você vai colocar lá e você vai ficar... Cada um tem um tipo de música, cada um tem uma frequência. Vocês entendem como a música é importante, gente? Por isso que vocês têm que tomar cuidado com aquilo que vocês escutam. Não importa, gente. Não importa se vocês estão escutando músicas. É um louvor, só que tem uma batida de rock. Esses dias, gente, eu tava escutando louvor aleatórios. Eu pedi pra minha Alexa tocar louvor. E aí ela colocou os louvores de 2025. Gente, tinha um louvor que era com batida de rock. Gente, eu fui roqueira, eu escutava rock. Era rock puro, a frequência de rock puro já me deu dor de cabeça na hora. Não adianta, gente, você pegar e falar: Adonai, meu adorado, meu grandioso Senhor, é o meu Pai Todo-Poderoso. Não adianta você estar no louvor você falando isso e a frequência da música tá no rock. Se o rock estiver que nem a batida de funk. Gente, vocês podem falar que eu sou religiosas. Vocês podem falar o que for. Batida de funk é batida afro. Chama Exus. Você pode falar o que for. Vai chamar Exu. Não é porque você tá Adonai, lindo, maravilhoso Senhor, grandioso, que você tá adorando a Deus na música, que a frequência tá lá de batidão, que você tá adorando ao Senhor. Não tem nada a ver isso, gente. Satanás não tá ligando porque você tá falando. Satanás tá ligando para a frequência que você está emanando. Você tá emanando frequência que é esses arquétipos. Eu quero ser rica. Eu quero ser a Cleópatra. Eu quero... Falaram pra mim... Quer ver? Tem um aqui que muitos falam que é das mulheres. A grande mãe. Falaram que é a grande mãe. Que é um arquétipo de criação e fertilidade, proteção e nutrição. Aí só porque não, a grande mãe aqui é maravilhoso, tá aqui falando que é muito bom. Gente, cuidado com as máscaras, cuidado com aquilo que você vê mascarado. Sabe o que são os arquétipos? Agora vamos lá, vamos para a Bíblia? Vamos? Eu quero falar para vocês sobre Dagon e os filisteus. Quando Dagon era, ele era cultuado pelos filisteus, o que ele usava? Ele usava os elementos de peixes e elementos marinhos, que eram usados nos cultos. E eles usavam uma roupa de peixe, então era metade homem, metade peixe. Então o chapéu que eles usavam, tá? Em Dagon, os filisteus usavam, no templo de Dagon, era uma cabeça de peixe com a boca aberta. Se você estiver vendo o Papa ali, com aquele chapeuzinho do Papa, não tem o chapeuzinho do Papa, gente? É dos filisteus. É o chapéu igualzinho do Dagon. É só você pegar que você vai ver. Por quê?
os católicos, eles reuniram todos os maiores, né, religiões ocultistas, e ele fez a roupa dele. Tanto que você vê várias coisas lá, vários símbolos ocultistas na roupa do Papa. Perdão se tem algum católico aqui, me perdoe, porque eu tenho alguns católicos que me seguem, tenho mentorados que são católicos. Eu não estou atacando você, eu estou dizendo uma verdade. Se você quiser, pesquisa cada elemento que o Papa usa. O chapéu, o bastão que ele usa, a roupa que ele usa, até aquele símbolo que ele usa aqui. Todos esses são pagãos. Então, gente, quando a gente vai para a Bíblia, ali, os filisteus, eles falam quais são os símbolos. Peixes, elementos marinhos, que eram usados no culto de Dagom. Sua conexão com a fertilidade da terra e a do mar era o centro para a sua adoração. Então, era meio homem, meio peixe, se vocês forem ver. Quem era Dagom, tá? Dagom, sereia, Dagom, mesma coisa. Não mudou nada, só mudou o nome. E aí eles pegaram e colocaram, porque é isso que acontece no ocultismo. Eles vão mudando de nome, e vão colocando, cada um tem um nome, só que todos são os mesmos anjos caídos, todos são os mesmos demônios, vamos ser sinceros aqui. Baal, quem cultuava Baal eram os cananeus e os filisteus. Esses eram os que cultuavam Baal. Quem era Baal? Baal era frequentemente retratado como um homem forte, segurando um raio ou uma lança, simbolizando sua função como deus das tempestades, trovões e fertilidade. Nossa, parece muito, né? Com deus dos trovões aí, vocês já sabem que é na Grécia, né? Gente, por isso que eu falo, só muda o nome. E aí, qual eram os símbolos dele? Chifres de touro, que simbolizava força e fertilidade, e eram frequentemente associados a Baal. E altares e postes sagrados chamados Asherás. Eu já falei sobre Asherás aqui. Eram comuns e locais de adoração a ele. Então, gente, eles, se você for ver na Bíblia, eles faziam a mesma coisa. Eles pegavam símbolos, eles colocavam, por isso que eu estou falando dos símbolos, porque eles colocavam esses símbolos e chamavam aqueles deuses. E eles falavam que aqueles deuses eram os deuses, né? E que tinha a frequência ali dos deuses, e ia ter o peixe, ia ter abundância, ia ter, né? Como o Baal que era da fertilidade e da força, eles teriam força, e os bois teriam força para carregar, né? Então, tudo eles usavam também isso. E tem vários outros, Astarote. Também, Astarote está na Bíblia. É só vocês pesquisarem. Então, Astarote, ele era associado com a lua. Quem é Astarote, gente? Não preciso dizer que muitas vezes representado com chifres em forma de crescente lunar. Também era retratado com o símbolo de uma estrela de 8 pontas, que representava Vênus. O planeta associava ao amor e à fertilidade. Gente, quem é associado à lua? Lilith e o deus Cornifer. Se vocês não conhecem, pesquisa, por isso que é bom vocês pesquisarem. Então, é um cervo. Gente, cuidado. Ai, gente, que lindo. Um símbolo de cervo aqui. Lembra do Natal, que tem um cervinho lá? Você tá adorando, né? Ao deus Astarote. Você tá no Natal, quando você coloca o cervinho lá. O que puxa é o trenó. Você não tá puxando, você não tá falando nada de cervinho bonitinho, não. Você tá adorando um deus. Por isso, gente, vocês têm que entender quais são os significados. É a mesma coisa que eles faziam no tempo da Bíblia, eles fazem hoje em dia e mudaram o nome, colocaram arquétipo. Então falam e obrigam você que você tem um arquétipo. Vamos lá para psique. Vocês passam num psicólogo que não é cristão. Eu oriento vocês a passarem por psicólogos cristãos, tá? Porque eu creio em nome de Jesus que alguns cristãos vão entender isso. Mas vocês vão lá num psicólogo que não é cristão. Ele vai querer fazer o teu arquétipo. Ele vai dizer qual é o teu arquétipo, porque ele vai querer dizer que você no teu subconsciente, o teu antepassado, vamos trazer para nós que somos cristãos, são as maldições hereditárias. Que Deus já falou na palavra que iria visitar até a tua quarta iniquidade.
Gente, iniquidade, eu já falei aqui pra vocês semana passada e vou repetir. Iniquidade, se você estiver fazendo algo para Deus que Deus não mandou você fazer, você está em iniquidade. Se você, não, eu estou abrindo live porque Deus mandou abrir live, eu tô falando da palavra aqui. Se Deus não estiver no negócio, você está cometendo uma iniquidade. Se você está em desobediência, você está pecando. Eu tô pecando, exemplo, vamos colocar aqui da mentira. Você está mentindo, aí você conta as pequenas mentiras. Você está em pecado várias vezes e continua mentindo. Eu não parei de mentir. Você está fazendo uma iniquidade, praticando iniquidade. E isso vai acarretar nas tuas descendências, então na tua geração, nos teus filhos, nos teus netos, nos teus bisnetos. Porque Deus fala que vai nos visitar até a nossa quarta geração. E Satanás, ele é muito inteligente. Então, o que ele vai fazer? Aquilo que o teu antepassado cometeu, você vai cometer, que os teus filhos vão cometer, vocês vão ver que sempre tem. Na minha avó, ela se separou. A minha mãe se separou. E eu me separei, eu não consigo ter um relacionamento. E os teus filhos vai acontecer a mesma coisa se você não quebrar. Isso não é arquétipo, isso não é do teu neurônio, não tem nada a ver com isso. Isso são demônios. Isso são demônios que estão no seu DNA. Gente, isso já entra para espíritos imundos. Espíritos imundos modificam o seu DNA. Por isso que eles falam que estão no subconsciente. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Ou eu estou falando informação demais? Ou eu estou falando rápido demais? Fala para mim se vocês estão conseguindo entender. Mandar um joinha aí, alguma coisa. Rose, entre e sai de novo. Meu amor, quem estiver travando, entre e sai de novo. Então, vocês entenderam que são arquétipo? Arquétipo é o que eles alteraram. Eles alteraram. Agora eu vou falar em relação... Obrigado, Zaine, meu amor. Então, gente, agora eu quero falar pra vocês. O nosso lado também. Como que você pode, adquirir essas coisas gerando? Olha como Satanás não cria nada. Tudo ele copia. Então, ele copiou de Deus o gerar. O gerar, o que é o gerar, Jéssica? É você acessar a quarta dimensão. Isso o arquétipo fala também. Que vem pra cá tudo que já tá no universo, tudo que já aconteceu. Eles dizem que já aconteceu no universo, que já aconteceu em outras dimensões. Isso é o que eles falam, que não creem no nosso Deus. Nós que cremos em Jesus, que cremos no nosso Deus vivo, nós que cremos no Espírito Santo, nós sabemos que isso é gerar, nós sabemos que isso é a quarta dimensão. Então, se você acessar aquilo que já aconteceu na quarta dimensão, você traz para a nossa dimensão muito mais rápido. Então, não é errado você pegar e colocar no seu celular. Eu tenho aqui no meu celular o Deuteronômio 28. Então, eu vejo todos os dias e eu leio o Deuteronômio 28. Para você que quer destravar em todas as tuas áreas, Deuteronômio 28, na área financeira, em todas as áreas, a área espiritual, porque Deus tem várias promessas em Deuteronômio 28. É todas as promessas que Deus ele coloca sobre a nossa vida. Então, eu tenho aqui o Deuteronômio na minha capa do meu celular, Deuteronômio 28. Eu estou o quê? Gerando essa promessa, essa promessa que Deus colocou na minha vida, porque eu sou filha. Então, o que ele colocou na Bíblia, ele disse para mim também. Então, essa promessa é para mim também, que eu não seria cauda, mas seria cabeça. Então, eu pego para mim o que Deus ele coloca em Deuteronômio. Isso é gerar. Só que Satanás colocou como arquétipo. Então, tomem cuidado, porque eu tô vendo que vários lugares estão utilizando aquilo que eu falei para você, na psicologia, no marketing, para você, para você demonstrar quem você é e ganhar mais seguidores, para você alcançar as pessoas verem quem você é, você vai tirar o seu arquétipo.
Então tomem cuidado. E aquilo que eu falei para vocês também, tem pastores que eu estudei, vi alguns pastores falando. Então alguns pastores, alguns evangelistas que estão falando sobre o arquétipo, que estão dizendo que arquétipo é simplesmente um neuro, que não é Satanás. Gente, é Satanás. É Satanás, sim, porque se você pegar aquilo que eu falei para vocês, os 10 arquétipos que ele fala, aquele que fundou isso na psicologia, é os 10 elementos, as 10 cartas do tarô. Então tem as suas consequências. Então cuidado, gente, cuidado quando vocês forem gerar. Se você quer gerar, gere certo. Como que eu posso gerar, Jéssica? Como eu posso aprender conforme a Bíblia a gerar? Você pode sim ter o seu mural dos sonhos. Eu tenho o meu mural dos sonhos, tá, gente? Que são fotos que eu recortei e eu coloquei no meu mural, a casa que eu quero ter, tudo aquilo que eu já adquiri, eu já tirei, tudo aquilo que eu ainda quero ter, eu tenho no meu mural. Então, isso é gerar. Eu olho para aquilo ali e eu falo, Deus, eu estou gerando dentro de mim. Eu estou gerando dentro de mim isso daqui. Shalom, shalom, pastora Thalita. Boa noite, minha amiga. Que pena que eu não consegui aí te ver, hein, meu amor. Foi corrido para mim quando eu fui aí. Mas em nome de Jesus eu vou aí passar pelo menos um mês nesse São Paulo para me visitar todo mundo que eu quero. Então, gente, como que vocês podem gerar na 4ª dimensão da forma correta? E não colocando que vocês querem, eu quero ser como a Cleópatra, bem-sucedida, eu quero ser uma sereia, eu quero ter um varão. Nada disso, gente, pelo amor de Deus, está repreendido em nome de Jesus, isso é Satanás. Vamos gerar conforme Deus nos ensina. Eu falo para todos vocês que nunca escutaram ou leram o livro A 4ª Dimensão. Leiam esse livro. Eu vou colocar ele lá no grupo da mesa. Novamente, eu acho que eu já tenho ele lá. Se ele não tiver, eu vou mandar novamente. Se não tiver, eu vou mandar agora. Mas se tiver, eu vou mandar novamente esse livro A 4ª Dimensão. Esse livro, ele mudou minha expectativa. Ele mudou como o meu pensamento como eu posso gerar, e eu vou falar para vocês, tudo que eu gero, eu adquiro. Tem coisas que sim, estão ainda em andamento, eu ainda tô gerando, gerar mesmo, tá, gente? Como se eu estivesse gerando uma criança no mundo espiritual. Então, tem coisas que eu gero e ainda está em processo, mas tem coisas que eu já gerei e já aconteceu. Muito bom, né, Rose? A Rose colocou aqui, A 4ª Dimensão. É maravilhoso, gente. Escutem esse livro, ou leiam esse livro, A 4ª Dimensão. Eu fiz os dois, eu leio e escuto, porque foi maravilhoso, foi um destravar na minha vida, de gerar, e ele ensina conforme a palavra de Deus. Ele é um pastor honrado e não vai ferir você, porque os arquétipos, gente, se colocarem qualquer arquétipo em você, eu tive que quebrar, tá, gente? Porque eu fui fazer no meu marketing do meu Insta e fizeram arquétipo pra mim. E eu sabia sobre o arquétipo, mas ainda tava na dúvida, sabe? Então caiu que eu era o arquétipo de mago e eu tive que quebrar. Por isso que eu falei pra vocês, se você está aprendendo, se você está escutando isso aqui, aprendendo sobre o arquétipo, e você tá com sono, você teve bocejo, você precisa de libertação nessa área, tá? Você precisa renunciar, porque o nosso arquétipo é o arquétipo de Cristo. Se for pra gente, vou pegar algum arquétipo de Cristo, gente. É o arquétipo de Jesus, que tá lá, são o quê? São os frutos do Espírito, mansidão, amabilidade. É isso que a gente tem que ser, é isso que nós somos. E olha que é difícil você ser manso todos os dias, porque tem hora que você quer, eu não sei vocês homens, mas tem dia que eu quero pegar um pescoço de um, e o que eu vou fazer? Jejuar e oração. Se eu não jejuar e eu orar, eu vou pegar no pescoço de alguém, eu vou pegar e vou querer quebrar qualquer coisa na cabeça de alguém, porque tem os dias que a atmosfera, a frequência, lembra que eu falei pra vocês da frequência? A frequência está, ainda mais nos dias maus, a frequência ela tá muito pesada, e aí tem aquela frequência de ira. Então qualquer coisinha fora do lugar, pode ser uma garrafa fora do lugar, um brinquedo que tem aqui, tem um brinquedo do meu filho aqui, eu já ia ficar muito doida quando eu tô nesses dias. Eu fico, por que vocês deixaram essas coisas aqui? Mas o que? É jejum e oração. Hoje eu oro e eu jejuo, pra mim não ter essas
esses ataques, porque eu quero ser mais parecida com Cristo todos os dias. Eu quero amar as pessoas como Cristo amou. Eu quero me comportar como Cristo se comportou. E é muito difícil. A Rose colocou que é verdade, tem dias que isso mesmo. É só você renunciar qualquer arquétipo que você tenha pegado com influência maligna, só isso. Renunciar em nome de Jesus. Deixa eu ver as perguntinhas de vocês, gente. Olha, a Denise já pegou uma pergunta bem forte aqui. Pastor, é verdade que as sereias são as mulheres que tiveram relações com os anjos caídos e por isso foram lançadas no mar? Não. Denise, não é verdade isso, tá? Não tem nada a ver isso. Se você for ler na palavra de Deus, ele fala dos anjos que tiveram, né? Que foi a segunda rebelião, tá, gente? Teve a primeira rebelião no céu, que é de Lúcifer. E essa segunda rebelião que aconteceu no céu, que é quando os filhos de Deus, eles se apaixonam pelas filhas dos homens, que são as mulheres, e aí tem relações com elas. O que eu aprendi, tá, gente? Eu vou falar sobre o que eu aprendi e você pede pro Espírito Santo te ensinar. Isso aí é você e o Espírito Santo, ele que vai testificar em você e no seu coração, tá bom? Mas o que eu aprendi é que os espíritos das sereias, porque elas existem, né? Os espíritos das sereias, elas são os gigantes, os Néfilins. Teve vários Néfilins, teve vários tipos, né? Então, esses são os Néfilins. E, gente, existem 3 mundos, tá? Existem o mundo dos céus, que é as regiões celestiais. Existe o nosso e existe o do mar. Se vocês prestarem atenção, o ser humano só conhece 3% do mar. E tem coisas no fundo do mar que muitas pessoas desconhecem. E tem gigantes e tem anjos caídos que estão ali escondidos no mar, que Deus colocou ali para não saírem agora, mas somente no juízo final, em Apocalipse, tá? Isso é o que eu acredito, tá? Você pode acreditar em qualquer coisa, naquilo que Deus colocar no teu coração. Isso é o que eu acredito lendo a palavra, tá bom, gente? Cada um tem uma interpretação, cada um tem uma forma de aprender, tá? Não, as sereias são horríveis. A Rose perguntou, pastor, é verdade que as sereias existem mesmo como tá no filme? Não. Gente, as sereias, elas são feias. Elas são feias e feias. Elas não têm cabelo, elas são totalmente carecas. Elas são cinzas, escuras. Eu não sei, alguém já viu aqui sereia? Ou foi só eu já vi uma sereia, gente, é horrível. Não é bonita de se ver, não, tá? Não é bonita, não. E eu vi no mundo espiritual, tá bom, gente? Eu não vi carnal assim, não. Eu fui no mundo espiritual. Eu fui atacada. Que bom, meu amor. A paz, Renata. Shalom, shalom. Como é que você tá? Então, gente, a sereia, elas, sim. Porque, pensem comigo. Como que um arquétipo de sereia seria... Essa frequência iria existir na nossa dimensão se elas não existissem? Pensa comigo, não tem como, Satanás não criou nada. Não criou nada. Não, vampiros já são outra coisa, vampiro é outro patamar. Tem vampiros, mas é outra coisa. Aí já é Lilith. Os vampiros, tá, gente? Gente, se eu for falar o tanto de coisa já que eu já estudei... Eu nunca vi os vampiros, tá, gente? Quem viu foi minha filha. Minha filha, ela já viu. A Jade já viu. É assim, a gente tem que ter, assim, um pensamento. Eu sei que vai dar um boom em muita gente que tá nessa live. Só que é tanta coisa que você fala assim, não, acho que não tem como acreditar nessas coisas. Só que vamos lá. Eu vou falar das sereias, tá? Como que tantos lugares... Se você for pesquisar na arqueologia, na antiguidade, eles fazem as mesmas coisas. O desenho igual que tá lá, que são, né, as sereias. Eles fazem iguaizinho as sereias em vários lugares do mundo e eles não tinham contato, gente.
Em vários lugares do mundo. Se fosse uma coisa assim, uma coisa inventada, uma imaginação, não teria em vários lugares na arqueologia, como eles pintavam com os dedos, gente. Eles já pintavam as sereias. Não tem como, gente. Eu acredito que sim, Maia. Eu acredito que sim. Rose, glória a Deus. Obrigada. Eu tento ao máximo, gente, trazer aquilo que eu tenho conhecimento para vocês. Então, cuidado, tá? Eu trouxe o arquétipos para vocês tomarem cuidado. Ah, Jéssica, eu quero melhorar o meu negócio, vou fazer um marketing aqui, eu vou fazer alguma coisa. Cuidado, se vocês verem que eles vão fazer alguma coisa de arquétipo, qual é o seu tipo? Já corre, não façam, tá? Porque isso vai trazer consequência para vocês, tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta? Se não, vou finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido tirar um pouquinho a venda dos olhos de vocês. Eu tento resumir, né? Tem tanta coisa. Tanta coisa. Então, mais uma coisa, né? Que eu anotei na minha folhinha. Eu esqueci de falar pra vocês. O que eles falam que é o arquétipo? Que é a energia, que é aquilo que você se conecta, tá? Então, aquilo que você se conecta, você se torna. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque é uma verdade. Se você pegar e começar a ter... eu vou começar aqui a escutar esse tipo de música. Eu vou andar com essas pessoas. Gente, é frequência. Se você começar a andar com certo tipo de pessoa, vamos dar um exemplo. Vocês estão aqui escutando, eu vejo a maioria aqui é todo mundo que sempre tá aqui comigo. Live que eu tô fazendo, vocês sempre estão comigo. Então, vocês estão emanando a mesma frequência que eu. Uma frequência de libertação, uma frequência de avivamento. Vocês querem descobrir mais de Deus, mais do mundo, daquilo que tá ao nosso redor, que Satanás ele faz e quer, né, passar a perna na gente. Infelizmente, passa muitas vezes. Nos cristãos que não querem conhecimento, mas vocês buscam conhecimento. Então, vocês estão nessa pegada. Aí, vocês começam a seguir uma pessoa que é religiosa. E aí fala, não, vocês não têm que escutar isso. Vocês não podem pegar e seguir essa coisa, a frequência. Vocês vão começar o quê? Não, eu não vou mais escutar a Jéssica, porque o que a Jéssica fala é loucura. O que a Jéssica fala não tem nada a ver, é mentira, não tá na Bíblia. Tá, se você for ler realmente o que tá na Bíblia... se você pedir pro Espírito Santo, você vai ver que realmente está na Bíblia. Amém, Maia. Glória a Deus. Glória a Deus. Liz, pode mandar, tá? Manda, gente, que amanhã eu vou dar eu vou responder a vocês. De pessoal que eu não respondi no WhatsApp ou no Telegram, me mandem mensagem de novo, dá um oizinho pra subir a mensagem de vocês, porque às vezes é tanta mensagem que eu não consigo ver, tá? Deixa eu ver mais alguma aqui. Denise, eu nunca vi um vídeo verdadeiro. Olha, eu sou curiosa, tá, gente? Eu sou muito curiosa. Eu sou curiosa. Então, tudo que vocês possam imaginar de estudo dessas coisas, eu já estudei. E eu nunca vi nenhum vídeo na internet que seja real de uma sereia. Eu não sei se Deus me mostrou no mundo espiritual aquela sereia que eu vi daquela forma, se ela vai vir pro mundo real assim também, não sei te dizer. Só que como eu vi, não era bonita, não. Agora, aqueles videozinhos ali que eles fazem, não sei. Eu não acho verdadeiro, tá? Não acho verdadeiro. Me manda mensagem lá, tá, gente? Então, meus amores. Oi. Oi, Deb, pode falar, meu amor. Já vou finalizar, tá, gente? Vocês não têm mais dúvidas sobre arquétipo, porque vocês gostaram da sereia, né? Gente, a elite, que eu tava falando pra vocês que eles comem carne de sereia, isso já não é de agora, tá, gente? Isso aí é antigo. E só é muito tempo. Elas são espíritos imundos. Demônios
tá? No meu entendimento, Deb, no meu entendimento, mas Deus, ele vai te dar o que o Espírito Santo te tocar, tá? Pega aquilo que eu estou falando agora, mas não pega como verdade. Vai estudar. Tudo que eu falar aqui pra vocês, gente, vai estudar, pelo amor de Deus. Não pega só informação de mim, não. Vá lá, vai estudar, vai ver. O que é arquétipo? Vou lá na internet pesquisar. Aí quem é esses pastores que a Jéssica tá falando que tá falando disso? Vou lá olhar. Vai lá, gente, vai lá estudar, pelo amor de Deus. Vocês precisam abrir a mente de vocês. Então, vamos lá. O que são demônios e o que são os espíritos imundos? Demônios são anjos caídos. Gente, foi 1/3 dos anjos caídos. Depois ainda teve esses anjos da rebelião, que foi na segunda queda. Por que segunda queda, Jéssica? Porque Lúcifer, ele caiu e levou, né, com a cauda dele, 1/3 dos anjos. Isso antes da terra ser fundada. Porque Satanás, ele que entrou na cobra para enganar a Eva. Ele já tinha caído, ele já era mau. Depois vem, e o que acontece? A história depois fala que os anjos caídos, ou que anjos, eles acabam, os que cuidam das pessoas, né? Agora esqueci o nome deles agora, perdão. Mas os anjos que cuidavam de nós, os vigilantes, lembrei agora, muito obrigada, Espírito Santo. Os vigilantes, os anjos que eram para cuidar da terra, que era para cuidar de nós, né? Os vigilantes, eles se apaixonam pelas mulheres, filhas dos homens. E o que eles fazem? Eu vou me materializar, eu vou virar corpo para poder ficar com elas. E eles ficam com as mulheres. E ensinam magia, ensinam astrologia, pode ver que antigamente, gente, tem coisas que vocês veem, como que até hoje o ser humano não consegue explicar. Como que fazem essas coisas tão perfeitamente? Como eles sabiam qual era o relógio, como eles sabiam as pedras, gente, as pedras que as bruxas usam muito para fazer feitiçaria, todo aquele alinhamento das pedras, eles colocam exatamente onde o sol se põe e o sol nasce. Então, gente, esses cálculos vêm da onde? Vem tudo dos anjos caídos. Esses templos antigos que foram feitos, que ninguém sabe como que esses templos foram feitos, as pirâmides, que todo mundo fala, as pirâmides. Gente, as pirâmides, se você olhar para baixo, tem um monte. A pirâmide não é só aquilo, foi que foi criando terra ali em cima. As pirâmides foram criadas por gigantes. Então, muitos não sabem dessas coisas, não falam, mas é só vocês raciocinarem. Não tem como o ser humano criar aquilo ali. Não tem como o ser humano pegar as pedras certinho da pirâmide e colocar. E a pirâmide, ela não tem 3 lados, tá? A pirâmide tem 6. É que quando você olha do céu que você consegue ver os 6 lados. E cada lado, ele tá ligado a uma constelação. Então, gente, é muita coisa. Então, as sereias, elas não são demônios. Elas são gigantes, são os Néfilins, tá? Gente, eu fui falando, comecei falando da sereia, me perdoem, gente. TDAH é assim, você começa uma coisa, daqui a pouco você tá em outra. Me perdoa. Mas, Débora, eu espero que você tenha conseguido entender o que eu te disse, tá? Os espíritos imundos são esses espíritos gigantes, tá bom? Os demônios são os anjos caídos. Não sou muito estudada não, mulher, que tem muita coisa nessa cachola. E aí, às vezes, vai conectando uma coisa com a outra aqui, tá? Então, gente, era isso que eu queria passar pra vocês. Já passei até um pouquinho a mais. Eu acho que não vai dar pra deixar gravada essa live. Gente, já denunciam minha conta. Estão denunciando, não tá chegando o tiquinho pra vocês que eu tô fazendo live. Então, eu falo pra vocês que gostam de mim, que estão aqui, que estão aprendendo, coloca lá pra mim que vocês querem receber. Lá no meu Insta, tá? Que vocês querem receber sempre que tiver alguma notificação minha, tá bom? E semana que vem eu trago outra curiosidade. Vocês estão gostando de curiosidade? Vocês querem coisa assim? Vou trazer mais curiosidade pra vocês, amém? Pastora Denise, como é que você tá, meu amor? Que saudade, mulher, de falar contigo. Tem que tirar um dia só pra me falar com a Jéssica. Qual conversa boa. Obrigado, gente. Gente, tem muita coisa aqui que pra sair. Só que, assim, eu vou falar pra vocês que eu vou ser sincera, que às vezes eu tenho medo
de falar muitas coisas que eu penso ou que eu já estudei, porque é muito difícil, tem coisas que as pessoas não vão aceitar. Mas eu espero do fundo do coração que Deus vá colocar no coração de vocês, vai estudar, que nem eu falei pra vocês, não confia só naquilo que eu tô falando. Vai lá, vai estudar, vai pesquisar. Ai, a Jéssica falou disso, vou lá pesquisar, vai lá. Vai pesquisar, tá bom? Então, gente, fica com Deus. Muito obrigada a todas vocês que estavam aqui comigo, aquelas que sempre estão. Eu amo todas vocês, eu intercedo por todas vocês, porque eu sei que às vezes vocês também são atacadas, assim como eu. Mas eu quero trazer mais conteúdo de ensinamento para vocês, tá? Então, aquilo que Deus for colocando no meu coração de diferente, eu acho que eu vou trazer um conteúdo sobre os Néfilins para vocês, mais detalhado. Amém, pastor, amém. Glória a Deus, Renata, glória a Deus. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou deixar... Gente, pastora, que bom que você falou. Deixa eu já deixar aqui o meu merchan. Quem quiser aprender, tá, a dar mentoria, ou quer aprender sobre cativeiros espirituais, você quer aprender, Jéssica, quais são os ministros, quais são os portões que abrem para fazer libertação? Gente, se vocês quiserem ser ativados nessas coisas e aprender a dar mentoria, você que quer aprender a dar mentoria, você que é pastor, missionário, que tem no coração, eu quero mentorar homens, mulheres e tirar as pessoas dos cativeiros espirituais mais de uma vez. Não para ficar, a pessoa ficar lá, mas tem alguma coisa, um pedaço meu ainda lá. Não, você vai tirar tudo. Em nome de Jesus. Venha para a mentoria Cativeiros Espirituais. Gente, eu estou preparando uma aula sobrenatural para vocês. Sobrenatural. Eu não vou só ensinar sobre cura da alma. Não vou só ensinar isso. Eu vou te ensinar os ministros. Quais são os ministros do hebraico que você pode ativar para você entrar nos cativeiros espirituais? Quais os anjos que você chama para entrar nesses cativeiros? Eu vou te mostrar como você se manter. Como manter? Como que eu vou falar para a pessoa para ela se manter liberta, para ela não entrar mais nesses cativeiros? Porque sim, tem pessoas que voltam para cativeiros várias vezes. Então, gente, vai ser sobrenatural. Então, se você quiser adquirir, tá à venda ainda. Fala com o meu suporte, fala com a Bá. Eu acho que ela não pode ficar. Fala com ela. Você não vai se arrepender de fazer a mentoria. Não vai. Vocês sabem que eu gosto de mentoria porque eu quero que vocês perguntem, que vocês falem, e são limitadas, vagas limitadas. Por quê? Se eu colocar para um monte de gente, aí eu não consigo responder cada uma, eu não consigo tirar dúvida de vocês, a gente não pode tirar aquele papo legal. Então é sempre limitado. Eu faço as mentorias limitadas para isso. E também abril, março, é março? Mês 5, tá, gente? Eu sempre esqueço dos meses. Mês 5, eu vou fazer a mentoria pra quem quiser, porque estão me pedindo. A mentoria, vou abrir a 3ª turma da mentoria Comunhão com o Espírito Santo. Então, você que perdeu as outras turmas, não perca essa, tá? Não perca essa mentoria, eu vou abrir em março. Então, já se prepare também. Então, a gente tem várias coisas aí pra vocês aprenderem. E, Jéssica, agora eu não posso, mas eu gostaria muito da mentoria. Fala comigo, gente. Fala comigo, porque eu sei que Deus ele vai tocar no meu coração. Eu vou abençoar algumas pessoas com essa mentoria, tá? Vou pra Goiânia. Pode deixar, Ana. Olha que eu vou mesmo, hein? Olha que eu vou mesmo. E eu falo, gente, eu não sei. Tem coisas que eu sei que eu não tenho que falar, mas eu acabo falando. Mas Deus é maravilhoso. Ele me protege, Ele me guarda e guarda todos vocês também. Tá? Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Continuem estudando. Conhecimento liberta. É o conhecimento que vai te levar a não pecar. Olha só, eu já sabia sobre o arquétipo, mas eu acreditava que só tinha um arquétipo de Cleópatra, de Lilith, total, e não entendia os outros arquétipos, os 10 maiores arquétipos. E eu fui estudar a fundo e fui entender, e eu tinha feito esse bendito desse arquétipo. Olha só, Satanás. Então, graças a Deus, na hora que eu já percebi que eu tinha feito, eu já repreendi em nome de Jesus.
Olha a Denise falando aqui, ó. Façam a mentoria, irmãs. É uma ruptura tremenda de Deus para nós. Glória a Deus, aleluia. Eu amo os testemunhos. Gente, você que não deu testemunho ainda das mentorias que vocês fizeram comigo, manda lá. Ah, fiz mentoria da área financeira. Manda lá como é que foi. Manda lá como é que foi as mentorias que vocês já fizeram comigo, amém? O testemunho, tá? É muito lindo, me edifica muito. Então, gente, um beijo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live, tá? Tchau, tchau.